Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live. E hoje nós vamos conversar sobre a tríade da performance, né? Três componentes que vão definir se você terá performance ou não, se você vai estagnar, se você vai parar naquele ponto de platô e não vai evoluir, ou de repente até se você vai descendo alguns níveis, né? E aí o pessoal pensa que quando a gente vai pensar em manter performance ou alcançar uma boa performance, serão coisas complicadas que vão gerar essa performance. Mas não, é o simples, né? São coisas simples que feitas ali no dia a dia, no cotidiano, ao longo do tempo, que vão garantindo que se tenha uma boa performance. Então, pensem o seguinte, quando eu venho trazer para vocês aqui na live, não será nada que é complexo, nada que é muito difícil de colocar em prática. São coisas que são fáceis de executar, só que você precisa manter durante o dia. É isso que vai manter a sua performance. E aí uma outra colocação importante antes de entrar no conteúdo é assim, eu falo muito de performance, né? Eu falo de ganhar performance, ficar forte, pedalar cada vez melhor, ganhar força, ganhar potência, resistência. Por quê? Porque de fato nós queremos pedalar cada vez mais, queremos pedalar cada vez melhor e é isso que nós gostamos, né? Só que às vezes o pessoal fica muito pensando que ganhar performance é ser o mais forte da cidade, ganhar performance é ser o mais forte do grupo, mas não. Quando eu coloco performance, é a sua performance, é você estar bem condicionado, é você conseguir entregar um bom resultado, né? Não só em treinos, não só em provas, mas também em treinos. É você estar sempre bem condicionado e parar com aquela coisa, sabe, aquelas pessoas, aqueles ciclistas que tem muita oscilação. Tem semanas que tá muito bem, aí vai lá, arrebenta no treino. Aí na outra semana tá quebrado, tá cansado, não aguenta. Bom dia, Dani. Na outra semana tá cansado, tá quebrado. Então o que acontece? Essa pessoa ela não consegue ter uma performance estabilizada. Por quê? Ela vai cometendo vários erros, né? Uma semana ela acerta, outra semana ela erra, e isso vai quebrando o ritmo. Então por isso que eu vou trazer aqui a tríade da performance para vocês ficarem atentos a esses pontos, serem pontos de atenção, e aí durante a live vocês vão percebendo que alguns vocês erram, outros vocês acertam, mas todos eles vocês precisam ficar atentos, beleza? Vamos lá. A tríade, tá? Os três pontos de atenção é recuperação, treino e alimentação. Se você erra em um desses três em algum momento, ou você estagna ou você não evolui. Tá? É simples assim. Então você sempre tem que estar atento à alimentação, ao sono e ao descanso, tá? E ao treino, desculpa, ao treino, ao descanso, né, recuperação e alimentação. Errou na alimentação, não vai ter energia, o músculo não vai recuperar. Errou na recuperação, vai começar a treinar cansado, o corpo não vai entregar. Errou no treino, vai faltar estímulos, o seu corpo não vai render. Então os três pontos eles são muito importantes. Aí, em cada um dos três, eu vou levantar três aspectos também aqui, só para a gente gabaritando. Eu poderia, de repente, fazer uma live só sobre recuperação, muitas lives só sobre treino e muitas lives só sobre alimentação. Então aqui eu vou levantar três pontos básicos sobre cada um para vocês ficarem atentos, beleza? Vamos lá. Primeiro vamos falar da recuperação e do sono, né? E eu vou falar do sono assim: a quantidade que cada um dorme, tá? Cada pessoa dorme. O ideal é que nós consigamos dormir 8 horas por noite, tá? 8 horas por noite. Difícil, né? Pega a nossa rotina, tem que sair para trabalhar, dar conta da atividade diária, treinar à noite, ficar com os filhos, aí vai dormir meia-noite, acorda às 6 horas da manhã no outro dia, dormiu apenas 6. Mas o ideal é que se durma 8 horas por dia, por noite. Aí vai dizer assim, né? Inclusive eu já falei muito assim, mas eu durmo 6 horas e eu acordo muito bem, né? Eu acordo disposto, acordo com energia. Mas a questão é que a gente se adapta a dormir um pouco menos. E aí só que o nosso corpo ele não vai ter um rendimento total quando a gente dorme pouco. Ele sempre vai ficar ali um nível abaixo.
Então, se você dorme por volta de 6 horas, precisa ficar atento e procurar aumentar essa quantidade de horas de sono. Se você dorme menos que 6 ainda, o caso é crítico, tá? Então, você vai treinar como um doido, você vai gastar com equipamento, você vai gastar com suplemento, só que aí o seu corpo ele não vai ter recursos para conseguir se recuperar, porque o sono é fundamental. E além do que, tem aquela questão na qualidade do sono, da higiene do sono, que eu vou falar em outro momento aqui para vocês. Então, o primeiro é um ponto de alerta. Se dorme pouco, fica atento. Aí outro aspecto sobre a recuperação é o seguinte. Cada pessoa, cada um de vocês que vão estar vendo esse vídeo aqui, tem um nível de recuperação, tem um ritmo. Por exemplo, eu treino em um dia, um treino forte. Depois de 2 dias eu consigo fazer um outro treino muito forte, no mesmo patamar. Tem pessoas que precisam de 3 ou 4 dias. Tem pessoas que precisam apenas de um dia. Tem atletas muito bem condicionados que conseguem fazer treinos fortes ali todos os dias. Então, primeira coisa, se preocupa em conhecer o seu corpo e entender quanto tempo ele precisa para se recuperar. Tá legal? Aí depois que você sabe quanto tempo o seu corpo precisa para recuperar, você vai equilibrar a questão da intensidade e volume de treino. Porque você precisa dos dois. Você precisa ter volume e você precisa ter intensidade. E aí a intensidade, o ideal é que nós vamos colocando, e isso eu faço com os atletas da assessoria, o ideal é que nós vamos colocando a intensidade na medida que o corpo suporta. Então, se o corpo suporta, vamos imaginar, 30 quilômetros intensos, e depois de 2 dias consegue fazer 30 quilômetros intensos novamente, bacana. A gente vai utilizar esse recurso que o corpo consegue suportar. Agora, se o corpo não suporta, a gente não vai fazer. Então você não deve ultrapassar o seu limite de recuperação a alta intensidade. E aí, Marcos, mas como que eu vou saber se eu vou suportar ou não esse ritmo, esse limite? É simples. Pensa assim, vou usar números aqui, eu sempre gosto de utilizar números, médias, para ficar bem desenhado. Imagina que você faz um percurso lá, 30 quilômetros, numa rota plana, e você normalmente sempre consegue 30 de média nessa rota plana. Então, quando você pedala forte, você fez esse treino forte em um dia, passou 2 dias, você foi lá e foi fazer o mesmo treino nas mesmas condições. Só que aí, nesse caso, você não está recuperado e você não conseguiu atingir os 30 por hora. Você com 30 de média, você atingiu os 28. Está nas mesmas condições, o mesmo terreno, a mesma bike, mesmo vento, tudo igual. A única diferença é você mais cansado. Então, como você está mais cansado, você não conseguiu atingir aquele patamar. Então, significa que você não está recuperado. Então, significa que, de repente, esses 2 dias sem treino não foi suficiente para você recuperar. Então, você vai guardar essa informação e sempre você vai utilizar ela para recurso de falar assim, de quanto em quanto tempo eu posso fazer um treino forte. É só olhar para a sua entrega. Olhar para a sua entrega, olhar para a sua percepção que você vai entender. E aí não encavalar treinos intensos sem estar devidamente... Dani, fica à vontade. Depois está gravada lá no YouTube. E aí o que acontece? Vocês não podem encavalar treinos intensos. Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho com nossos atletas, que eu vou controlando ali a intensidade, controlando treinos de baixa intensidade, os intervalados, para que eles não saiam para treinar cansado. Aí depois eu vou comentar aqui agora, no terceiro ponto, que é a questão de estado de prontidão. Quando a gente fala em recuperação, em estar recuperado, primeiro, você vai precisar dormir bem, tá? Ali na casa de 8 horas de sono. Você vai precisar ter uma boa recuperação dos treinos. E aí um outro indicativo se você recuperou ou não dos treinos é o estado de prontidão. O que é o estado de prontidão? Estado de prontidão é você, sabe, tem dias que a gente acorda para treinar e o corpo responde. Você acordou para treinar, a perna já está leve ali, a perna está doce.
e tá tudo certo, você vai e arrebenta no treino. Agora tem dias que não, tem dias que você acorda para treinar, né, para quem treina de manhã, e o corpo não tá querendo, não tá respondendo. A perna tá pesada, o corpo tá cansado, tá faltando energia. Isso quer dizer o quê? Que você não está pronto para entregar um treino, sobretudo intenso. Isso quer dizer o quê? Que você precisa de uma maior recuperação. Então, quando a gente fala em estado de prontidão, é exatamente isso. O quanto o seu corpo está pronto para entregar um novo treino. Lembra que eu comentei ali de você fazer um treino e não conseguir entregar a performance que você normalmente entrega? É simplesmente porque o seu corpo não está pronto para aquele treino novamente. Legal? Então, hoje aqui, ó, os 3 pontos que eu vou trazer para vocês pensando em recuperação é horários de sono. Fica atento ao seu sono, tá bom? Fica atento à sua recuperação entre os treinos e fica atento ao seu estado de prontidão. Pô, saiu para treinar, a perna tá pesada, a perna tá inchada, será que era para você treinar mesmo? Ou será que era para você ficar em casa e descansar? Será que era para você sair, fazer um treino forte, tirar a média, fazer um intervalado? Ou era para você fazer um treino de Z2, um treino moderado ou um regenerativo? Então precisa ficar atento a esses pontos para não extrapolar a intensidade dos seus treinos, porque aí não evolui, beleza? Agora a questão de treino. Vou trazer aqui três aspectos do treinamento, né? Três pontos. E obviamente que tem muito mais, né? Quando a gente vai falar de treino, dá para levantar muitos pontos, mas eu vou trazer 3 aqui para vocês. Que é básico. Lembra que eu falei no começo da live, tá? O que eu vou trazer aqui para vocês são coisas simples. Simples, mas para serem feitas todos os dias ao longo de anos, né? Não é porque às vezes o pessoal quer uma coisa muito complexa, né? Aquele treino mega complexo, aquele suplemento muito diferenciado, mas não. O que vai nos levar à performance ao longo dos anos é você pegar coisas básicas e ir fazendo todos os dias. Isso é que nos leva à excelência, beleza? Então, ó, em relação ao treino, o nosso corpo, sempre grava isso é para todas as questões eu penso nesse aspecto. O nosso corpo ele é adaptativo. O ser humano ele se adapta ao ambiente, se adapta ao estímulo, se adapta ao clima. Tanto é que eu moro aqui em São Paulo, nosso frio não é muito rigoroso. Se eu for para o sul, eu vou sentir muito frio, vou ficar muito incomodado, porque eu não estou adaptado àquele frio. A mesma coisa que uma pessoa lá do norte, que está acostumado com calor muito grande, se for para o sul, ele sente muita dificuldade. Então, o nosso corpo se adapta a todo tipo de estímulo, beleza? Esse é um ponto. Agora, pensa assim, se o nosso corpo se adapta, essa adaptação não é feita repentinamente. Essa adaptação não acontece de uma hora para outra. Essa adaptação, ela leva anos, né? Tem algumas adaptações que acontecem em meses, mas as adaptações que nós queremos mesmo, elas levam anos. Tá? Imagina, já é comprovado que nós temos fibras musculares diferentes, né? Nós temos fibras do tipo 1 e tipo 2. A que nós precisamos, né? Nós ciclistas, são as fibras do tipo 1. E aí, quem é da musculação, quem é da hipertrofia, quem é do levantamento de peso, precisa mais da fibra do tipo 2, né, que é a fibra de contração rápida, a fibra de força, e a nossa do tipo 1 é de resistência. Já está muito comprovado que quem treina exercício aeróbico há muitos anos, a quantidade de fibras musculares do tipo 1 aumenta, né, com o passar do tempo. Então olha o quanto essa adaptação ela é poderosa, que ela é capaz de pegar o seu músculo, a sua célula muscular, mudar as características dela e, falando a grosso modo aqui, transformar uma fibra muscular que era mais propensa a ter capacidade de força a se tornar uma fibra com maior capacidade de resistência. Obviamente que não é tão simples assim, eu estou simplificando só para ficar desenhado o quanto a adaptação é importante. Aí o que acontece? Você deve conhecer na sua cidade, deve ter algum, ou deve ser você,
que ciclista que já pedala há 10, 15 anos, e o cara é uma máquina, ele é muito resistente, ele é muito forte, parece que tudo para ele é fácil. Cara, mas imagina, 15 anos, o seu corpo se adaptando àquele movimento de pedalar, tá? Então, quando a gente pensa em treino, precisa se pensar muito no nível de adaptação que nós queremos e nós vamos promovendo. E essa adaptação vai ser fruto do quê? Da consistência, da continuidade dos treinos. Então, treinou uma semana certinho ali, treinou uma semana redondinho e na outra furou. Aí depois treinou mais 2 semanas certinho e na outra furou. Cara, cada vez que você passa uma semana sem treino, dependendo do seu nível de treinamento, você já reduz muito sua performance. Não tem que ficar atento nisso. Então, a consistência, né, durante as semanas do mês, depois a consistência durante 6 meses, depois a consistência durante 1 ano, depois a consistência durante vários anos. É assim que a gente tem que pensar, né? Nunca se pode parar de treinar, exceto quando está doente, tá? Então, quando a gente pensa em treino, vai pensar em adaptação. Você precisa sempre estar em movimento, você precisa sempre estar treinando para fazer com que o seu corpo vá tendo essas adaptações. Cara, é fisiológico, não é uma adaptação simples. Tem uma adaptação que ocorre que o músculo treinado ele tem maior irrigação sanguínea. Então o que acontece? Em um músculo bem treinado, os vasos sanguíneos vão se criando os novos vasos sanguíneos ali dentro do músculo para levar mais sangue e levar mais energia. Cara, imagina o trampo que é para o nosso corpo fabricar novas veias, né? Dizendo assim para ficar mais fácil. Ele vai fabricar novas veias, novas artérias para chegar lá no músculo, porque o músculo precisa. Isso é fruto do quê? Vários e vários anos, vários meses, muitos e muitos treinos, muito tempo de selim, que aí o corpo vai entendendo, não, esse movimento ele se repete por muito tempo, nós precisamos colocar mais vasos sanguíneos ali, e aí eles vão se formando. Então por isso que a adaptação ocorre dessa forma, beleza? Outro aspecto importante do treino é a variabilidade. Variabilidade. Eu não comentei que nós nos adaptamos, né? Então o nosso corpo ele se adapta também a um tipo de estímulo. Se ele se adapta a um tipo de estímulo, se nós vamos fazendo sempre da mesma forma, chega um momento que aquele tipo de treino não produz mais resultado. Porque o nosso corpo é muito inteligente e ele já encontrou meios de conseguir executar aquela tarefa sem grandes danos. E o que promove o ganho de performance, o ganho de resistência, todos os ganhos que nós queremos, é você levar o seu corpo a um nível de estresse que gere ele um desconforto, uma fadiga, uma quebra, e para que ele se recupere melhor. Então, se você faz sempre o mesmo tipo de treino, vai chegar um momento que o seu corpo vai se acostumar com aquele treino e ele simplesmente não vai evoluir. Simplesmente não vai evoluir mais. Você vai estagnar, você vai alcançar o platô. Então, a variabilidade do treino, né, é extremamente importante. Por exemplo, com os atletas que eu atendo na assessoria, eu faço o seguinte, raramente, muito raramente, eles passam mais do que 3 semanas com o mesmo protocolo de treino intervalado. Raramente. Eu monto lá a planilha deles, 3 semanas de treino. Na outra, passou 3 semanas, já é um outro protocolo diferenciado. Para quê? Para mexer com o corpo, para mexer com as fibras, mexer com o sistema fisiológico dele. Aí isso vai promovendo sempre novas adaptações. Então, se você é daquele cara ou daquela mulher que está sempre repetindo o mesmo treino, não faça mais, tá? Promova variações. Aí depois, em um outro momento, eu posso até dar mais exemplos de como variar os treinos. Lá no YouTube tem live somente sobre treino intervalado, né? Uma boa maneira de você controlar essa variação de treino é fazer os treinos intervalados, beleza? Agora, outro fator importante que nós precisamos pensar no treino é a questão de supercompensação. A supercompensação. Porque então eu falei, em relação ao treino, eu comentei da adaptação,
comentei do quão importante é você fazer a variação do treino e depois agora a questão de supercompensação. A supercompensação é assim, funciona, imagina a sua performance como uma questão linear, como essa caneta aqui, tá? Sua performance daqui. Imagina, colocando em números, você sempre pedala a 30 de média, né? Sua performance sempre pedala a 30 de média. Então o que você vai fazer com um treino bem estruturado, colocando estímulos? Em algum momento, colocando intensidade. Em algum momento você vai pedalar muito mais forte que 30 de média. Tá? Você vai provocar um estímulo, vai provocar uma quebra, vai provocar um desconforto no seu corpo. E aí o que acontece? Depois o seu corpo ele vai descer o nível de performance. Lembra que eu falei do estado de prontidão? Você faz um treino, você eleva a intensidade. Depois que você elevou a intensidade, você tem uma queda momentânea de performance. Enquanto você tem essa queda momentânea de performance, você não consegue entregar o resultado de antes. Então, se você for pedalar no dia seguinte, você não consegue fazer os 30 de média que está aqui. Você vai conseguir fazer 25, sei lá. E isso é natural. Por quê? Porque o seu corpo ele está se recuperando. Só que aí depois dessa quebra, desse momento de baixa intensidade que você não consegue manter, o que acontece? Você vai subir a um nível acima. Tá? Aí depois você sobe a sua régua para, por exemplo, 31, 32 de média. Isso é a supercompensação. Tá? Eu tentei explicar aqui de uma forma simplificada, mas a supercompensação acontece o seguinte: você tem seu platô, você eleva o nível de intensidade, se fadiga muito, o seu nível de performance cai para depois subir mais alto. E isso vai acontecendo em todos os treinos intensos. Toda vez que você fizer um treino intenso, você está provocando a supercompensação. Aí qual o erro que pode acontecer? Você não respeitar essa supercompensação. Treinar antes de estar recuperado, tá? Esse é o principal erro. Ou demorar muito para fazer o próximo treino intenso. Porque da mesma forma que essa linha, ela vem, você treinou, elevou a linha de intensidade, baixou o nível de performance, aí depois aconteceu o que? Você vai subir no nível mais alto. Só que a tendência natural depois, é que se não houver novos estímulos, é que seu corpo vá baixando novamente até chegar no seu nível básico. Então, dois erros que podem acontecer quando a gente pensa em supercompensação: fazer estímulos fortes sem o corpo estar recuperado, ou demorar muito para fazer os próximos estímulos, né? Porque aí você volta para aquele ponto inicial que você estava, que no nosso exemplo aqui foi 30 de média. Aí você vai ter que sempre estar refazendo. Então olha só que interessante, os estímulos intensos eles são importantes, mas ali o tempo que existe entre os treinos intensos, eles também são muito importantes, beleza? Então, ó, 3 aspectos aí do treinamento, por isso que eu gosto, em relação ao sono, coisa simples, né? Relação ao sono não, relação à recuperação. Você precisa dormir bem, você precisa garantir que você esteja recuperado entre os treinos, né? Não fazer treino forte. Você precisa verificar se o seu corpo está em estado de prontidão na hora que vai começar um novo treino. Em relação a treino, o que eu trouxe aqui para vocês, adaptação, né? O nosso corpo ele se adapta ao que nós fazemos de treinamento. E essa adaptação ela acontece ao longo dos anos, né? Não vai acontecer de repente. Aí quem tem pressa, né? A pessoa começou a pedalar, tem 3 meses de bike, já quer ser o forte da cidade, aí começa a tomar os venenos para conseguir dar conta, né? Esse é o caminho mais rápido e mais curto, né? Essa pessoa não vai se manter no esporte por muito tempo, né? Então, falei da questão da adaptação, a variação de treino, não pode repetir o mesmo treino sempre, né? Você precisa estar trocando de treino com frequência. E aí depois a supercompensação, que é a maneira como o ganho de performance real acontece, beleza? Aí, trazendo para a tríade agora a questão da alimentação. Eu faço acompanhamento com a Laine, então eu posso dizer algumas coisas em relação à alimentação que não é tão fácil. Não é tão fácil seguir uma dieta prescrita por uma nutricionista. Por quê? Você precisa estar sempre organizado, né? Então, o primeiro ponto aqui da alimentação é organização, tá? Organização é o seguinte: quais alimentos você vai consumir durante a semana? Você precisa ter eles comprados, né? Como que você vai fazer o preparo desses alimentos? De repente você tem que preparar
um tempo antes, né? Semana passada eu fiz ali perfeito na veia. Eu comprei 3 peitos de frango, já pá, na panela os 3 peitos de frango, cozinhei os 3 juntos, já desfiei todos eles, fiz vários pacotinhos de 100 gramas de peito de frango. Então o que acontece? Então sei lá, uns 10, 12 pacotinhos de frango. Eu tinha 10 ou 12 refeições ali já preparadas, que quando eu precisava fazer era só descongelar. Então por isso que eu falo aqui, para quem vai se alimentar bem, para quem é atleta, quer se alimentar bem, precisa ter organização, né? Precisa saber o que vai comer durante a semana e ter preparado. E o que acontece? Quem come mal, geralmente faz a alimentação ruim, porque chega ali, tá na rua, não tem o que comer, vai fazer o quê? Vai comer um salgado, vai comer uma coxinha. Acordou de manhã, não tem ali, não preparou, não tem o que comer, vai fazer o quê? Vai na padaria, comprar um pão e comprar só o pão. Chegou a noite, não tem o que comer, né? Não preparou, vai fazer o quê? Vai comer qualquer coisa mais fácil. E aí, se nós não estamos preparados para fazer a boa refeição, naturalmente a gente vai atrás do mais fácil. E aí tem um problema muito grande, que o mais fácil geralmente está carregado de carboidrato. Pode analisar, tudo que é mais fácil, né, que é mais fácil de comer, tem muito carboidrato. O carboidrato é muito fácil de encontrar. E, obviamente, o carboidrato é mega importante para nós ciclistas, né, para nós que somos atletas de endurance. Só que a gente tem que respeitar uma carga grande de proteína também, para ter recuperação muscular. E aí a gente não bate a nossa taxa de proteína. Por exemplo, eu bati minha taxa de proteína, ontem no meu lanche da tarde eu tive que levar frango, né? Fiz frango no almoço, levei frango para o lanche da tarde. Então, quando você está atento a essa questão, você começa a tomar algumas atitudes diferentes, né? Por exemplo, não deixe faltar ovo em casa, né? Não pode faltar ovo em casa, porque no momento em que eu não tenho frango, não tenho carne, minha proteína vai vir da onde? Vai vir do ovo, né? Então, a organização é fundamental para que você consiga se alimentar bem. Aí, você é o cara que está treinando, quer ganhar performance, coisa e tal. Comprou a bike, tá com a bike em dia, está treinando, de repente até contratou um treinador, de repente contrata a gente aqui na Águia. E aí o que acontece? Só que não organiza a sua alimentação e você está sempre comendo errado. Cara, aí você vai falar que a bike não mudou nada no seu treinamento, você vai falar que o treinamento intervalado não resolve, mas não, você está comendo errado, né? Você está se alimentando mal. Então fica atento nessa questão. Então, como eu já falei da proteína, o segundo ponto que eu ia falar aqui da alimentação é justamente esse: proteína, né? Não negligencie a proteína. E aí uma coisa que tem que ser padrão: todas as suas refeições precisa ter proteína. Não vou nem falar aqui de quantidades, porque eu sei que para muitas pessoas é difícil encaixar proteína, né? Então, se a gente pensar na quantidade, já complica. Falar assim, não, sua refeição tem que ter 20 gramas de proteína. Aí que a pessoa vai ter dificuldade mesmo. Falar assim, cada refeição sua tem que ter no mínimo 20. Um lanche da tarde tem que ter 20 gramas de proteína, 15 gramas de proteína. Você vai ficar perdido, não vai conseguir executar, talvez. Então, aí o que acontece? Começa a ficar atento, para que pelo menos você se preocupe em colocar a proteína. Vai fazer o café da manhã? Chegou lá no café da manhã. Qual vai ser a proteína que eu vou utilizar no café da manhã? Vai ser ovo? Vai ser queijo branco? Pasta de amendoim? Frango desfiado no pão, igual eu fiz várias vezes na semana passada? Então, já pensa, qual é a proteína que você vai usar no café da manhã? Você faz o lanche da manhã ali, no intermediário antes do almoço, qual a proteína que vai estar ali? Para todas as suas refeições tem que ter a proteína. No almoço fica mais fácil, porque no almoço você vai comer feijão, você vai comer carne, vai ter ali a mistura. Então, no almoço, normalmente a gente bate a proteína. E aí no lanche da tarde? Cara, qual é a proteína que você vai usar no lanche da tarde, se você está na rua? Né? Aí, em casos muito específicos, as pessoas que não conseguem preparar refeições, aí pode entrar um shake, né? Pode entrar um shake proteico, uma barrinha proteica, mas sempre colocar atenção nas proteínas entrando na sua refeição, tá? Em outro momento a gente pode até falar de quantidade de proteína, mas agora eu só quero levantar esse alerta. Um outro aspecto:
O nosso corpo, ele tem muitas regulações. Então, o nosso corpo, ele funciona. Eu estou aqui conversando com vocês, mas os hormônios estão funcionando, está havendo várias sinalizações, enfim. E existe as vitaminas e os minerais, a função deles são fazer a regulação de muitos mecanismos do corpo. Tá? E muitas dessas regulações, né, eu não vou entrar em detalhes porque é na minha área específica, e muitas dessas regulações têm a ver com o nosso treinamento, tem a ver com a recuperação, tem a ver com a performance. Então, imagina um cenário em que você não organiza a sua alimentação, você come o que tem na hora. Imagina um cenário que você não se preocupa em inserir a proteína nas suas refeições. E imagina um cenário onde você não faz ingestão de vitaminas e minerais. Cara, o seu corpo ele não vai render. O seu corpo ele não vai conseguir tirar energias para treinar, para se recuperar. Você até vai treinar, né? Você vai conseguir treinar. Você vai lá fazer seus 50, 60 quilômetros. Mas como que o seu corpo vai reagir a tudo aquilo? Né? Mas eu como de qualquer jeito e mesmo assim estou pedalando com o meu grupo, coisa e tal. Mas você chegou no seu patamar máximo que o seu corpo conseguiria entregar? Com certeza não. Se você não come certinho, não. E aí as vitaminas e minerais, onde elas vão estar? Principalmente nas frutas e legumes, né? E obviamente tem no frango, tem no ovo, tudo. Mas cara, se não tiver ali um aporte de frutas, legumes, verduras na sua refeição, provavelmente vai faltar alguma vitamina, algum mineral, e essa vitamina e esse mineral que estiver faltando não vai permitir que aconteça a supercompensação, não vai permitir que o seu corpo se recupere, né? Vai afetar seu sono de repente. Então é tudo interligado, tá? Você precisa descansar, você precisa treinar, mas precisa ter uma alimentação muito boa dando suporte. É complicado? Não é complicado, só precisa de atenção. Agora eu vou terminar a live aqui, vou fazer a minha ingestão de meu café da manhã, vai ser uma crepioca, 2 ovos, ali um pouquinho de tapioca, tá resolvido. Aí meu lanche da manhã ali, daqui 2h30 mais ou menos, vai ser maçã, banana e granola. Então o que acontece? Proteína, fruta e aveia, né? Aí a proteína vem da aveia. Então fiquem atentos a tudo isso que eu falei aqui, a sua recuperação, ao seu treino e à sua alimentação. Ficando atento em tudo isso, você consegue treinar bem e consegue alcançar o seu patamar máximo de performance, se esse for o seu objetivo, beleza? Pessoal, para quem participou aqui ao vivo comigo, muito obrigado. A live ela fica gravada aqui no Instagram e lá no YouTube, tá? Então você pode assistir depois a gravação aonde preferir. E manda para mim os temas que causam dúvidas, manda para mim os relatos de vocês, que essas lives são para vocês, não são para mim, beleza? Valeu, rejeitados, sempre junto, cara, vocês são parceiros demais. Valeu, galera, um abraço, bora treinar, bora comer uma proteínazinha, né? Valeu!